Olá, que Deus continue abençoando a sua vida. Hoje, dando continuidade ao assunto de ontem, você lembra? Os dons do Espírito Santo. Hoje estamos baseando em Romanos capítulo 12, versos 6 ao 8, que nos dizem assim: Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedica-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com generosidade, o que preside com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. Tanto nos Romanos, como anteriormente nós falamos também sobre 1 Coríntios capítulo 12, versos 8 ao 10, o 28 ao 30, Efésios capítulo 4, verso 11, eles mencionam sobre os dons do Espírito Santo. Hoje, os motivos de oração é para um reavivamento impulsionado pela oração, estudo da palavra e uso dos nossos dons, para que a igreja reconheça e valorize a diversidade de dons espirituais concedidos por Deus ao seu povo. É momento de refletir. Qual dom você gostaria que o Espírito Santo concedesse a você ou desenvolvesse na sua vida? E ouso perguntar mais. Esse pedido que você pede ao Senhor é para a glória do Senhor? É algo a se pensar. Porque essa concessão dos dons, meus queridos, vem de um exame das nossas reais intenções com os dons que nós recebemos de Deus. E lembre-se, eles devem sempre glorificar o nome do nosso Deus. Palavra revelada, alguns trechos da Bíblia que falam a respeito dos dons. 1 Pedro, capítulo 4, versos 10 e 11, ele dá também algumas orientações para nós. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Oráculos de Deus, os ensinos de Deus, como Deus se revela através da palavra. Se alguém serve, façam na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o domínio para todo sempre, como eu havia mencionado anteriormente. Esse verso veio para consolidar ainda mais. Servir. Muitas pessoas querem ser servidas, querem estar no centro das atenções e, agindo desta maneira, está alimentando demais o seu eu. E aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Os dons espirituais, aqui, para uma maneira assim mais didática, a igreja, no comentário bíblico adventista, fala de 9. Primeiro, palavra de sabedoria. A pessoa que possui este dom não é apenas sábia, ela tem a capacidade de transmitir a sabedoria aos outros. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Não adianta você simplesmente ter conhecimento se você não saber utilizá-lo de maneira sábia e como este conhecimento, o que você sabe, pode ser útil na causa de Deus. Palavra de conhecimento, habilidade de aprender a verdade espiritual e apresentá-la de maneira ordenada. De alguma forma, uma complementa a outra, a sabedoria e o conhecimento. Mas eu vou dizer que a sabedoria pode ser ainda mais superior, porque essa habilidade é concedida pelo Espírito Santo de nós repassarmos os ensinos da palavra de Deus.
Não como nós entendemos, mas como realmente está na palavra de Deus. Fé. Esta não é a fé que todo crente possui. É um tipo especial que capacita o possuidor a fazer coisas excepcionais para Deus. A nossa fé, ela é provada constantemente. Essa fé aqui é independente de qualquer circunstância, Deus atendendo ou não sua oração, você permanece firme e perseverante na fé. Dons de curar. As pessoas com esse dom recebiam conhecimento e direções divinas para curar apenas aqueles a quem Deus indicava. Por quê? Como Jesus, ele curava aqueles no qual, primeiramente, eles tinham fé. Você precisa crer. Nem todas as pessoas que nós oramos em nome de Jesus Cristo realmente creem com fé de que vão ser curadas. Mas muito mais do que ser curados fisicamente, elas precisam ser curadas espiritualmente, entendendo que há algo mais que Deus quer para as nossas vidas, que é a vida eterna. Pode ser que você seja curado agora, pode ser que não, mas lembre-se, o Senhor tem uma vida eterna para conceder a você por meio do seu Filho Jesus Cristo. 5. Operações de milagres. Era um dom espiritual direcionado pelo divino. É privilégio de quem não possui orar por intervenções miraculosas e ter suas orações atendidas se for essa a vontade de Deus. Milagres. Deus é soberano. Você entende isso? Você aceita isso na sua vida? Isso é muito importante, porque nem toda vez um milagre vai acontecer. Como fica a sua fé? Você deixa Deus? Ou você continua crendo que Deus sabe o que é o melhor, mesmo quando não entendemos o porquê dele fazer algumas coisas ou tomou certas decisões? Profecia. Pode falar com autoridade como porta-voz de Deus, seja prevendo o futuro ou declarando a vontade de Deus para o presente. Falar movido pelo Espírito Santo de Deus. Você já passou por alguma experiência onde o que você falou para determinada pessoa, ela entendeu como um recado vindo de Deus? Pois bem, além de profecias a longo prazo, ainda existem profecias para o presente, ou recados de Deus para determinada pessoa, que ela vai entender que aquilo ali não é uma mera casualidade e não é muito menos uma resposta simples, é uma resposta vinda do Senhor. Para isso, a pessoa que está recebendo isso como algo vindo do Senhor, ela tem discernimento, ou seja, ela entende que aquilo ali é o que Deus quer para a vida dela e utilizou-se de uma pessoa que foi movida pelo Espírito Santo a falar ao outro. Por isso, seja sensível à voz do Espírito Santo, seja para falar, seja para orar, para abraçar, para orientar a outra pessoa. Discernimento de espíritos. É a habilidade de distinguir entre inspiração divina e contrafação. Meus queridos, para discernirmos o que é certo do que é o errado, nós precisamos saber o que é o certo. E a verdade é uma pessoa e temos a verdade na palavra de Deus na Bíblia. Uma pessoa é Jesus Cristo. João 14, verso 6. E João 17, verso 17 diz: santificados na palavra, tua palavra é a verdade. Variedade de línguas é o nosso ponto 8º. Capacidade de falar em idiomas de outras nações desconhecidas por quem os falava. Atos capítulo 2, versos 7 e 8.
Os apóstolos, após o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, eles começavam a falar nas línguas compreensíveis por aquele povo daquela região. O verso 9, capacidade para interpretá-las. Se eu começar a falar com você, por exemplo, assim, The Holy Spirit is so important for everyone. Você vai entender? A menos que você saiba inglês. E o que significa? O Espírito Santo é importante para todo mundo. Por isso que tem que ter essa capacidade de interpretar. Você precisa compreender. Cristo prometeu o dom do Espírito Santo à sua igreja, mas quão pouco é apreciada essa promessa. Quão raramente o poder do Espírito Santo é sentido na igreja e quão pouco se fala do seu poder perante o povo. O Salvador declarou em Atos capítulo 1, verso 8, vocês serão minhas testemunhas. Mas antes vai ter que descer o Espírito Santo. Com o recebimento desse dom, e todos os demais seriam nossos. Pois devemos recebê-lo segundo a plenitude das riquezas da graça de Cristo, que está pronto para suprir cada alma na medida da capacidade que tem de receber. Desafio missionário. Converse com 5 amigos sobre a certeza da salvação em Jesus Cristo. Seu testemunho de vida também fala muito a respeito da importância de Jesus, da importância dele na sua vida. Fale seu testemunho para seus amigos. Compartilhe como o Espírito Santo confirmou essa verdade na sua vida. Como é que você teve convicção que Jesus era o Salvador? O que ele fez que mudou tanto a sua percepção, a sua visão a respeito da sua vida? Como descobrir os nossos dons espirituais? Envolve um autoconhecimento que é revelado por meio de uma oração sincera e estudo e meditação da palavra de Deus. E você, sim, será capacitado para honrar e glorificar o nome de Deus com os seus dons e talentos. Vamos orar? Santo, 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 precioso Deus, majestoso Pai. Nós precisamos, Paizinho querido, que esses dons e talentos do Senhor sejam manifestos nas nossas vidas, para que assim possamos levar avante a obra do Evangelho. Mas para isso, nós precisamos saber dos nossos dons. Há pessoas que não sabem, Senhor Deus. Que esses processos desses 10 dias sejam um processo de reafirmação, conhecimento de algum dom e talento para honrar e glorificar o nome de Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe você.